Sejam todos bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática. Eu sou Marcelo Rainha e hoje a gente vai conversar sobre princípio fundamental da contagem, beleza? Gente, o princípio fundamental da contagem, basicamente, ele vai garantir pra gente como a gente consegue contar coisas. Acho que o exemplo mais simples, assim, que vocês veem em casas, é de quantas maneiras, se eu tenho uma blusa e um short, de quantas... 3 blusas e 2 shorts, de quantos looks diferentes eu posso me arrumar? Ou seja, se eu tenho 3 blusas e 2 shorts, cores diferentes, modelos diferentes, enfim, você tem 3 possibilidades de blusa vezes 2 possibilidades de short. Então, consequentemente, você vai ter 6 looks possíveis. Agora a gente vai ver um pouco como isso funciona dentro do mundo da probabilidade, beleza? Então vem comigo. Bom, como a gente contou aqui, né, digamos que você tem uma tarefa a ser realizada, uma tarefa A, ou uma escolha, né, uma tarefa ou escolha, e ela pode ser realizada de N maneiras diferentes. E uma outra tarefa, uma outra escolha ser feita, e ela pode ser feita de N maneiras diferentes. O princípio fundamental da contagem, ele vai dizer que o número de possibilidades que você tem de fazer essas ambas tarefas ou escolhas é de M vezes N. Vamos ver alguns exemplos sobre isso, beleza? Bom, se você já tem alguma familiaridade com o princípio fundamental da contagem, eu recomendo que você tente resolver esses exercícios antes da gente dar prosseguimento às coisas. Mais uma vez, lembra lá do seu ensino médio, tenta fazer o exercício e aí depois você vem aqui com a gente que a gente vai fazer e debulhar essas contas para deixá-las bem esmiuçadas para você. Beleza? Bom, os problemas são esses. Nosso problema de 2 dados, né? Quantos resultados existem no lançamento de 2 dados. Dessa vez, gente, a gente não vai usar a tabelinha, tá? A gente vai fazer a conta na mão. E o problema clássico das placas, né? Quantas placas de carro a gente pode formar utilizando 3 números e 4 letras, beleza? Aqui, na vida real, essa coisa de placa, acho que não usa a letra O. Isso, não usa a letra O. Mas aqui a gente vai utilizar a letra O. Eu acho que também não usa um outro tipo de letra porque o O confunde com 0. Mas isso é na vida real, a gente vai entrar no nosso probleminha fictício aqui, beleza? Eu tenho 3 números e 4 letras. E o nosso último problema é de quantas duplas podemos formar com uma equipe de 6 pessoas. A gente vai resolver o probleminha um de cada vez, mas você dá pause no vídeo agora, tenta resolver sozinho e volta depois, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar com o nosso problema clássico dos dadinhos. O ponto são as escolhas. A gente está lançando um dado, todos os nossos dados aqui que a gente está avaliando, eles têm 6 faces. Significa que quando a gente lança um dado, você tem 6 possibilidades para a primeira escolha e você tem outras 6 possibilidades para a segunda escolha. Então, o princípio fundamental da contagem, ele vai dizer que quantos resultados são possíveis? Resultados possíveis, 6 vezes 6. Aqui fica uma coisa que é interessante a gente olhar, porque a gente estava olhando sempre quando a gente trabalhou com problemas com dados, o dado 1 e o dado 2. Digamos que os dados fossem iguais e eu não estivesse me importando se estivesse saindo o primeiro dado ou o segundo dado. Eu não estivesse olhando para isso, a gente está jogando todos de uma vez. Isso aqui é interessante porque o número 2 e 1 ou o número 1 e 2, eles são o mesmo par. Isso não interessa quando a gente está jogando 2 dados assim de uma vez. Beleza? Então, é por isso que aqui a gente precisa dividir por 2 o resultado final, se, mais uma vez, não importar a ordem dos dados ou a cor dos dados, então esse resultado seria 18 e não o 36 que a gente está acostumado. Mais uma vez, os probleminhas que a gente analisou durante todo o nosso trajeto, os dados influenciava o que era primeiro e o que era segundo. Se não influenciar, a gente divide por 2. Se influenciar, a gente não divide por 2. Beleza? Vamos para o nosso próximo problema, o das placas. Isso é um clássico do vestibular, é um clássico de todas as provas que a gente vê por aí.
Vamos colocar ele da seguinte forma. A gente vai separar primeiro as letras. Aqui nesse canto estão letras. E vou botar uma barrinha aqui. A gente tem os números. Bom, como é placa de carro, os números variam de 0 a 9, correto? A gente tem de 0 a 9 números. Isso significa que 0 a 9, isso. 0 a 9. Isso significa que quantas possibilidades, pode repetição, não tem problema. Quantas letras a gente tem? E a gente está trabalhando com 26 ou 20? 26 letras, beleza? Olha aí no alfabeto, pensa um pouquinho sobre isso. Então eu tenho 10 números e eu tenho 26 letras. Eu acho que a gente tirou o 0, agora eu não tenho certeza, mas talvez a gente tenha tirado o 0. Ou não, vamos pensar sobre isso. Eu acho que a gente está avaliando só de 1 a 9. De 1 a 9 eu tenho 9 números. Isso. A gente está... Vamos fazer as duas contas. Primeiro com o 0 e depois sem o 0. Bom, quantas possibilidades eu tenho para escolher o nosso primeiro número? 10. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? 10. Quantas possibilidades eu tenho para o terceiro? 10. Beleza? Bom, e para as letras? Quantas possibilidades eu tenho para as letras? 26. Quantas possibilidades eu tenho para a segunda escolha? 26. Quantas possibilidades para a terceira escolha? 26 também. E para a nossa última escolha, 26. Eu sei que é muito difícil eu ter uma placa, sei lá, A, mas nada impede que eu tenha. Vai que você que está vendo a gente aí tem, beleza? Então, o princípio fundamental da contagem, ele vai dizer que a quantidade total, né, de placas possíveis vai ser 26 elevado à quarta potência vezes 10 elevado à quarta potência vezes 10 elevado à terceira potência. Isso com o 0. E se eu tirar o 0? Se eu tirar o 0, isso daqui vai ser 26 elevado à quarta potência vezes, ao invés de 10, eu tenho 9 possibilidades em cada uma delas, certo? Então, vezes 9 ao cubo. Bom, aqui a gente resolveu um primeiro probleminha de placas, tá bom? Bom, agora, quantas duplas podemos formar em uma equipe de 6 pessoas? Gente, tudo é escolha também. Aqui vai funcionar parecido com o probleminha do dado lá na primeira jogada. Eu quero formar uma dupla com 6 pessoas. Sorteei a primeira pessoa, quantas possibilidades eu tenho? 6. A próxima, quantas pessoas eu tenho para escolher? Eu tenho apenas 5 pessoas para escolher. Só que a Maria e a Ana é a mesma coisa que Ana e Maria. Então, essa dupla está sendo contada aqui, sendo a primeira a Ana e depois a Maria, ou sendo primeiro a Ana e depois a Maria. Beleza? Ambas as duplas estão sendo contadas. Então, aqui a gente tem que ter o cuidadinho de fazer o quê? 6 vezes 5 divididos por 2. Então, aqui o nosso resultado final são 15 duplas possíveis. Então, 6 pessoas podem formar 15 duplas possíveis, beleza? Vamos entender como é que isso funciona, né? Essa é uma ferramenta muito interessante. Aqui eu botei placa com 0 e vamos mudar esse placa com 0, porque acho que para a conta que eu fiz é melhor placa com 1, tá bom? Vamos pensar a probabilidade de sortear uma placa com final 1 ao invés de 0, tá? Isso é interessante porque a contagem ele é uma ferramenta para a gente entender melhor espaços amostrais ou espaços de evento, beleza? Aqui, mais uma vez, a gente precisa entender bem o que são os nossos espaços amostrais e os nossos espaços de evento. O nosso espaço amostral aqui, S, é a quantidade total de placas, que era o 26 elevado à quarta, vezes 9
eu tirei o zero da história, vezes 9 elevado à quarta. A terceira, perdão. Você pode perguntar assim, Marcelo, por que você está tirando o zero? É porque na conta que eu fiz aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu tirei o zero. E lembra lá aquela história, que eu não quero confundir o zero com o O? Na vida real, a gente tira o O, você não vai ter placas com O. Aqui, eu tirei o zero, beleza? Só para ficar claro aí a ideia. Agora, eu preciso entender, vou sortear, né? Qual a probabilidade de eu sortear uma placa com final 1, né? Vamos ver essa história aqui. Eu preciso entender primeiro o espaço amostral, que final 1. O espaço amostral, ó, é final 1. A placa, eu continuo tendo 4 letras e 3 números. Só que o final é 1 aqui, ó. Então, quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro número? 9. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo? 9. Para as letras, mesmo esquema. 26, 26, 26 e 26. Então, o espaço, o evento, né? O evento A, que é o subconjunto do espaço amostral, ele vai ter quantas possibilidades? 26 elevado 26 elevado à quarta vezes 9 ao quadrado. Beleza? Podia fazer com 10, se fosse com 10 é porque o próximo slide que vocês vão ver, fiz a conta toda com 9. Mas se fosse com 10, ia ser basicamente a mesma coisa ou uma conta bem parecida. Beleza? Então a gente tem essa continha aí. Como eu estou falando sobre probabilidade, isso é, probabilidade do evento A vai ser igual a 26 elevado à quarta vezes 9 ao quadrado sobre 26 elevado à quarta vezes 9 ao cubo. Isso dá 1/9. Tudo bem? Então, ó, vocês veem aí por que eu coloquei isso? Porque eu fiz a conta com... Isso aqui é 4. Tá? Isso aqui, ó, perdão aqui, 26 elevado à quarta. Né? Então, assim, a conta ficou essa. A gente corta 26 à quarta com 26 à quarta. 9 divide, vai ficar 1/9. 1/9, a probabilidade vai ser essa aqui, aproximadamente 11%. Se eu tivesse feito a conta valendo o zero, a única coisa que ia acontecer era eu trocar esse 9 por 10. Então ia ser 26 elevado à quarta vezes 10 ao quadrado sobre 26 elevado à quarta vezes 10 ao cubo, que é igual a 1 sobre 10. E 1 sobre 10 a gente sabe que é 10%. Opa, vou botar aí. A gente sabe que é 10%. Beleza? Então a gente tem essas duas continhas aí, valendo aqui com final zero, mas aí a gente precisa consertar algumas coisas. Se tiver o zero, a gente considera com o 9. Se não tiver o zero, a gente considera essa continha aqui. Beleza? Então, fazer mais uma probabilidade utilizando placas. Agora eu quero sortear uma placa onde todos os números são distintos. Beleza? A conta é bem parecida, tá, gente? Vai continuar sendo 26 à quarta. Beleza? Agora, se os números são distintos, para a primeira eu tenho 10 possibilidades, para a segunda eu tenho 9 possibilidades e para a terceira eu tenho 8 possibilidades. Consequentemente, isso daqui vai ser 26 elevado à quarta vezes 10 vezes 9 vezes 8. Se eu estou falando sobre probabilidade, esse é o N do evento. Esse é o evento. Se eu estou falando sobre probabilidade, probabilidade de A é igual a número com relação ao evento A dividido pelo espaço amostral, certo? Que é E. Então, essa conta seria 26 à quarta vezes 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 26 elevado à quarta vezes 10 elevado à quarta. Então, corta, 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 corta.
Sobra quem para a gente? Sobra, mais uma vez, 9 vezes 8 sobre 1.000. Beleza? 9 vezes 8, só para a gente fechar essa conta aqui, dá o quê? 72. Então, 72 sobre 1.000, beleza? Dá aproximadamente aí 7,2%. Aproximadamente não, dá 7,2%. Bom, essa foi uma maneira da gente entender como o princípio fundamental da contagem pode auxiliar a gente em resolver problemas de probabilidade. O outro exercício, eu sei que ficou aí para você resolver, fica tranquilo que qualquer coisa a gente conversa sobre ele num próximo vídeo. Bom, gente, então eu acho que é isso, né? A gente apresentou o quê? A ideia do princípio fundamental da contagem para vocês, com relação à utilização dele dentro do conceito de probabilidade. Ele é uma excelente técnica para a gente calcular o espaço amostral, como vocês viram no exemplo das placas, e ele dá também uma ideia de como a gente calcula os eventos, né? O número de eventos que tem dentro, né, desse subconjunto do espaço amostral. Eu sei, gente, que o princípio fundamental da contagem acaba sendo uma coisa um pouco abstrata, mas fica tranquilo, a gente vai ter outros exemplos para a gente trabalhar isso, a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos. Espero que você tenha gostado das dicas, um abraço e até o próximo.